na parte de domingo. Guardo a tua palavra no meu coração. Para quê? Guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra o Senhor Deus. Queridos, guardar é um bom ato. Guardar a palavra de Deus é guardar uma boa coisa, um bom objeto. E para não pecar contra ti é um bom propósito. Por isso, a palavra de Deus em Salmo 119, abra sua Bíblia no Salmo 119 e vamos ler este salmo do verso 1 até o verso 16. Do verso 1 até o verso 16. Salmo 119. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O Salmo 119 todinho está falando da lei do Senhor. Você vai ler repetidamente os versos que falam sobre a lei do Senhor. Já começa o primeiro dizendo: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Verso 2: bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Quando fala de lei do Senhor, quando fala dos estatutos do Senhor, dos preceitos do Senhor, dos testemunhos do Senhor, são palavras sinônimas. Tudo está falando da lei do Senhor. A lei que Deus escreveu com o seu próprio dedo, os 10 mandamentos. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Estatutos é uma palavra sinônima de lei do Senhor. Verso 6: então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Verso 8: observarei os teus estatutos, teus mandamentos, não me desampares totalmente. Verso 10: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Verso 11: escondi a tua palavra. Esconder é uma boa ação. Esconder a palavra de Deus é uma boa coisa para se esconder. No coração é um bom lugar. Para não pecar contra ti é um bom e ótimo propósito. Porque o nosso propósito é agradar e obedecer ao nosso Deus, não pecar contra Deus. O propósito nosso é obedecer, é submissão a Deus. O pecado acontece na nossa vida, mas nós o confessamos e continuamos na graça do nosso Senhor Jesus. E agora o verso 15: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. E agora vamos ler, ainda no Salmo 119, o verso 163 em diante. Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Queridos, as expressões de fidelidade, de amor, de obediência à lei de Deus está presente em todo o Salmo 119, que é o maior salmo, é o maior capítulo da Bíblia. E agora o verso 164: 7 vezes ao dia te louvo pelos juízos da tua justiça. E o verso 165: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. A paz existe para os filhos e filhas de Deus que têm alegria e prazer em obedecer os mandamentos do Pai Celestial. Muita paz enche o nosso coração, porque nós amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E agora o verso 166: Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os extremamente. O salmista não mede palavras para expressar o amor que ele tem para com os mandamentos de Deus, por isso ele diz: amo-os extremamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. A Bíblia descreve uma vida diária de fé como uma peregrinação, um andar com Deus em seu caminho de justiça.
A vida de fé é mantida andando na lei do Senhor. Andar na lei do Senhor é obedecer os mandamentos do Senhor, andar na presença do Senhor. A vida do justo, que é um sacrifício vivo, como diz Romanos capítulo 12, verso 1, deve ser isenta do amor ao pecado. Nós, como pecadores, pecamos, mas nós não amamos o pecado, nós amamos a Jesus. Por isso, pela nossa comunhão constante com Jesus Cristo, nós aborrecemos o pecado. Nós sentimos repulsa pelo pecado. O pecado se torna ofensivo para nós. Nós nos deleitamos em Jesus Cristo, na obediência a Ele, na submissão a Ele. Uma vida dedicada a Deus também é um caminho de perfeição, indicando que a pessoa assume uma direção correta na vida, que é agradável a Deus. Guardar os mandamentos de Deus não tem nada a ver com a observância legalista das regras divinas. Guardar os mandamentos de Deus não tem nada a ver com tentar se salvar através da lei. Muitos acusam os que guardam os mandamentos de Deus como que se eles estivessem tentando se salvar pela lei. Não, queridos. Ninguém está tentando se salvar pela lei. O Salvador só existe um, é Jesus Cristo, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que subiu ao céu por nós e que vai voltar nos buscar. Jesus é o nosso Salvador. Mas como é que você e eu poderemos expressar nosso amor para com Jesus Cristo? Obedecendo. É assim que os filhos demonstram o amor para com os pais, obedecendo às ordens do pai e da mãe. Filhos que dizem que amam os pais, mas não obedecem às ordens do pai e da mãe, eles não amam. Simplesmente assim. Aqueles que dizem que amam a Deus e que não guardam seus mandamentos, a Bíblia diz que são mentirosos. Isso está muito claro lá na primeira carta de João, o capítulo 2 e o verso 4. Aquele que diz que ama a Deus e que não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso, nele não está a verdade. Eu gostaria de ler para você esse texto. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, o capítulo 2 e o verso 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Por isso, meus queridos, não confundam a obediência aos mandamentos de Deus como legalismo. Legalismo é tentar se salvar pela lei, mas quando nós abraçamos a Jesus como Salvador e em resposta, em gratidão a Jesus Cristo que nos salvou, nós obedecemos os seus mandamentos, isso não é legalismo. Isto é amor a Deus, amor a Jesus Cristo, nosso Salvador. Grande paz têm os que amam a tua lei, diz o Salmo 119, 165. Para eles não há nada que os faça tropeçar. O tropeço retrata o fracasso moral. Como a lâmpada para os pés do salmista, a palavra de Deus nos protege das tentações. O Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ilumina o nosso caminho, para que não caiamos nas ciladas de Satanás. Como Jesus Cristo demonstrou o poder da palavra de Deus em sua vida? Quando você lê a experiência de Jesus no deserto da tentação, lá em Mateus capítulo 4, verso 1 até o verso 11, fala quando Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. Satanás apareceu para ele, tentando-o, e as tentações de Satanás foram enfrentadas por Jesus Cristo usando a palavra de Deus. Está escrito, está escrito. Jesus Cristo usou a palavra de Deus para se proteger contra as tentações de Satanás. Por isso, queridos, nós também, imitando o exemplo de Jesus, deveremos guardar a palavra no nosso coração, porque guardando a palavra de Deus no nosso coração, estamos sendo fortalecidos para refutar e rejeitar e vencer as tentações de Satanás. Esconder a palavra de Deus é uma boa ação
esconder a palavra de Deus é uma boa coisa. No coração é um bom lugar. Para não pecar contra ti é um bom propósito. Aleluia!